Josué, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Josué, capítulo 1. Fabinho, dá para ligar essa TV aqui, Fabinho? Por gentileza. Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Queridos, esse texto da palavra de Deus aqui é um dos textos que mais me inspiram. É um dos textos da palavra de Deus que eu me identifico fortemente, porque esse período de transição que Josué viveu com Moisés, eu posso dizer que há alguns anos atrás da minha vida, eu também vivi. Eu experimentei exatamente isso que está registrado aqui no livro de Josué, no capítulo 1 até o verso 9. Queridos, esse texto da palavra de Deus, ele começa a apresentar para nós a trajetória de um homem conquistador. Na verdade, Moisés foi um homem que preparou o terreno. Moisés era um sonhador. Moisés era um homem que inspirava, um homem que tinha uma liderança muito forte entre o povo de Israel. Mas Josué, de fato, foi aquele que conquistou. Foi aquele que introduziu o povo de Israel a tomar posse da terra prometida. E quando a gente lê toda a história de Josué, a gente realmente fica impactado com a trajetória de vida deste conquistador, deste homem que Deus levantou para levar o povo a tomar posse da terra prometida. Qual é a trajetória de um conquistador? Quais são os princípios que um conquistador precisa observar para ele chegar aonde ele deseja? Nesse texto aqui, queridos, de Josué, podemos perceber que ele estava diante de um grande desafio. Josué, queridos, ele tinha um desafio, uma missão enorme. Qual era a missão de Josué?
Qual era o desafio que Josué tinha que assumir a partir daquele momento em que Deus decide não permitir que Moisés, o grande líder do povo, não entrasse na terra prometida? Qual era o desafio que estava diante dos olhos de Josué? Era o desafio de conduzir os israelitas à conquista de Canaã. No entanto, queridos, antes de chegar ao lugar da conquista, Josué, ele precisava observar algumas coisas, alguns princípios que o levariam a ter sucesso nessa trajetória. É interessante, queridos, que Deus, ele quer nos levar ao lugar da nossa conquista. Mas ninguém chega no lugar da sua conquista sem observar princípios, sem olhar para a sua palavra e entender o que Deus quer de você para te levar ao lugar que Ele te prometeu. Ninguém que tem uma trajetória de conquistador, uma trajetória de sucesso, ele chegou a essa posição, a este lugar de qualquer jeito. Existem coisas que a gente precisa renunciar na nossa vida. Existem coisas que a gente precisa observar com muita atenção, porque nós nunca chegaremos ao lugar que Deus quer nos levar de qualquer jeito. Josué, queridos, precisava neste momento aqui observar princípios que o levariam com sucesso ao lugar que Deus havia prometido a eles por boca de Moisés. É sobre isso que eu quero nessa noite falar com você. Nós vamos aprender aqui os princípios que fizeram de Josué um grande conquistador. Você quer ser um grande conquistador? Você quer ser alguém que durante o trajeto da história da sua vida chegue no lugar que Deus preparou para você? Então observe princípios. O primeiro princípio que a gente aprende quando a gente lê esse texto aqui é que para ter uma trajetória de conquista, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, é o primeiro princípio. Para aquilo que você almeja, para o lugar que você deseja chegar, você não vai chegar a esse lugar ouvindo qualquer tipo de voz. Você vai precisar ouvir a voz de Deus. Você vai precisar entender o que Deus tem ministrado ao seu coração. Você vai precisar estar muito atento a tudo aquilo que Deus ele tem orientado você. O texto bíblico aqui no verso 1 diz que depois da morte de Moisés, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Quem disse a Josué? Quem falou ao coração de Josué? A Bíblia deixa claro aqui, disse o Senhor a Josué. Deus falou algo ao coração de Josué. Deus falou, ministrou. Deus deu a direção para Josué num dos momentos mais difíceis da sua caminhada de vida. Ouvir a voz de Deus, queridos, é essencial para aqueles que desejam ter uma trajetória de conquista. É interessante que Josué ele não ficou apavorado com a situação e nem saiu fazendo tudo do seu jeito. A primeira coisa que Josué fez foi procurar ouvir a direção de Deus, depois que Deus tirou Moisés, o grande líder, do meio deles. Foi de repente que Moisés saiu do cenário. Depois de 30 dias de lamento, de choro, de luto, que era um costume dos hebreus, Deus então se apresenta aqui neste capítulo e fala ao coração de Josué. Ministra a sua vida. Josué, queridos, não tomou nenhuma direção própria. Josué ficou no seu luto, aguardando
o que Deus iria manifestar para eles. A primeira coisa que Josué fez foi procurar ouvir Deus. Queridos, diante dos desafios da vida, muitos querem encontrar um caminho ou uma solução para as suas conquistas sem buscar ouvir a direção de Deus. E toda vez que a gente dá um passo que Deus não deu, a gente se depara com fracasso. A gente vive decepcionado. A gente não consegue nem sequer sair do lugar que a gente está, porque, queridos, quando se trata de promessa, quando se trata de algo que Deus disse que iria fazer por nós, a melhor coisa que a gente precisa fazer é continuar na nossa posição, é continuar no nosso lugar, para que Deus ele fale de maneira poderosa aos nossos ouvidos, e falando a gente entenda o que Ele deseja, a direção que Ele quer, para que a gente possa então começar a dar passos de fé. Então não se mova do seu lugar em direção daquilo que você acha que é uma conquista para você, se Deus ainda não falou contigo, e se você ainda não ouviu Deus. Porque se você se precipitar na sua atitude, você pode jogar fora aquilo que Deus está preparando para você. E Deus não está aqui para estragar todo o projeto lindo que Ele construiu com relação à sua vida. Então, queridos, Deus sempre tem uma direção para nós. A gente só precisa parar para ouvir a sua voz. Desde o começo, Deus pensava em Moisés como sonhador e Josué como alguém que iria realizar. Só que Deus foi, aos poucos, revelando isso na história da vida desses dois grandes homens de Deus, até o ponto de que Deus permitiu que Josué e o povo de Israel enfrentassem aquele tempo de luto. E foi no meio de luto, da dor, que Deus trouxe a revelação e a direção para que aquele povo pudesse então conquistar aquela terra. Você quer ter uma trajetória de conquista? Primeiro passo, pare para ouvir Deus falar ao seu coração. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que para ter uma história de conquista, entenda que Deus pode mudar os seus planos. Diz aqui o texto, verso de número 2, meu servo Moisés está morto, disse Deus para Josué. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. É interessante, queridos, que na trajetória de um conquistador, os planos, eles podem mudar. Na trajetória de um conquistador, a gente pode perder coisas e pessoas importantes da nossa vida. Pode ser retirado da gente coisas que para nós têm algum valor. Mas isso tudo faz parte do processo de Deus trabalhar na vida de cada um de nós, para nos preparar para algo muito mais valioso e melhor que Ele tem preparado para a nossa vida. Queridos, eu fiquei pensando que é possível que os planos de Josué fosse conquistar a terra prometida com o líder Moisés do seu lado. O texto bíblico não traz essa informação, mas pelo relacionamento que Josué tinha com Moisés, pelas vitórias que Moisés e Josué obtiveram para o povo de Israel, eu acredito que havia no coração daquele homem o desejo de entrar na terra ao lado do seu líder. Moisés era um sonhador, Moisés era um motivador, inspirador, era um homem capaz. A presença de Moisés no meio do povo transmitia uma segurança
para aquela gente. Porém, a Bíblia diz que Deus, ele mudou os planos que possivelmente Josué estava fazendo de entrar com Moisés na terra. O que isso significa para nós, pastor? O que isso significa para mim e para você? Eu aprendo aqui, queridos, que quando Deus muda seus planos, é porque Ele tem algo melhor para fazer na vida de cada um de nós. Ele tem algo melhor para fazer na nossa vida. Porque, queridos, a melhor coisa é não fazer do nosso jeito, mas fazer do jeito de Deus, entrar na promessa da maneira de Deus, tomar posse daquilo que Deus tem para nós, não da nossa forma, mas principalmente da forma e do jeito de Deus. Quando Deus muda seus planos, é porque algo melhor está por vir e cabe a cada um de nós uma atitude. Confiança, acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir na vida de cada um de nós. Nesse texto, queridos, podemos perceber então que o chamado de Deus para Josué foi claro. Deus, ele não estava mudando os planos da vida desse conquistador, senão para que ele cruzasse o Jordão e conduzisse o povo à terra prometida. Deus queria usar a vida de Josué naquela missão de conquista. Aquela era a meta de Deus. Aquele era o plano de Deus para a vida de Josué. Josué tinha absoluta certeza daquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Você tem absoluta certeza daquilo que Deus está fazendo na sua vida? Você está percebendo que Deus está mudando alguns planos seus, ainda que esses planos sejam planos legítimos? Você está percebendo que Deus está mudando alguns cenários na história da sua vida? Então não reclame se você está percebendo que é Deus que está fazendo isso. Porque Deus está reservando o melhor dele para a sua vida. Você quer ter uma trajetória de conquista? Então entenda que Deus pode mudar os seus planos. E quando Ele mudar, confie que algo melhor está por vir. A Bíblia diz o seguinte aqui em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Olha só o que diz aqui Isaías 55, verso 8, verso 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, quando Ele decide intervir na nossa vida e mudar os nossos planos. Terceira verdade: para ter uma trajetória de conquista, estabeleça metas claras. Ninguém chega a lugar nenhum sem meta. Ninguém vai a lugar nenhum se não colocar essas metas e trabalhar para que possa alcançar. Ele diz aqui no texto, como prometi a Moisés: todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Queridos, para sermos conquistadores, temos que ter metas claras em nossa vida sobre aquilo que queremos conquistar. É interessante que Deus aqui nesse verso, Ele estabeleceu limites. Deus, Ele apresentou aqui limites bem claros da terra que deveria ser conquistada por Josué e o seu povo.
Deus estabeleceu metas, porque Deus é um Deus organizado. Deus não trabalha de qualquer forma. Como você quer conquistar se você está com a vida toda desorganizada? Se tudo está fora do lugar na sua vida, você precisa organizar a sua vida para você poder organizar as suas metas. E organizando as suas metas, você vai chegar ao lugar que Deus Ele propôs para a sua vida. O que está faltando é isso, é estabelecer metas. Quando se trata de suas conquistas, eu pergunto: você tem metas claras para elas? Você tem objetivo para alcançá-las? Você tem uma lista objetiva de propósitos pelos quais você está orando todos os dias e também agindo para que aquilo se torne uma realidade na sua vida? Você sabe onde você quer chegar? Alguém disse: se você não sabe onde quer chegar, provavelmente não chegará a lugar algum. Você quer então ter uma trajetória de conquista? Você precisa estabelecer metas claras de onde você deseja chegar. Quarta verdade que eu aprendo que para ter uma trajetória de conquista, conte sempre com a ajuda de Deus. Diz aqui o texto, no verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés. Que coisa linda! Estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Irmão, quer promessa melhor do que essa? A companhia real de Deus na trajetória de uma vida de conquista. Deus lado a lado com você na sua caminhada. Deus lado a lado apontando a direção para você. É interessante que o texto bíblico diz que o Senhor esteve com Moisés e Josué durante a trajetória de conquista deles. E Ele estará conosco quando tivermos que enfrentar desafios. Isso aqui é uma promessa de Deus. Deus, Ele promete nunca nos abandonar e nunca deixar de nos ajudar. Deus está sempre presente ao nosso lado para nos ajudar na nossa trajetória de vida. Ele nunca desamparou aquele que está disposto a buscar pela sua presença. Josué tinha isso como virtude na sua vida. Josué era um homem que dependia de Deus, mas não esperava Deus fazer as coisas sem que também ele agisse para que essas coisas acontecessem. Tem muita gente querendo conquistar, mas na paralisia. Tem muita gente querendo conquistar na acomodação. Ei, Deus está dizendo que Ele vai estar junto com você para te ajudar, para caminhar contigo, mas você também nesse processo precisa fazer a sua parte. E qual é a minha parte, pastor? Talvez é orar, talvez é jejuar, talvez é ler mais a palavra, talvez é se comprometer mais com uma vida pura, santa, talvez é ser mais fiel. Eu não sei qual é a área que você precisa se comprometer. No caso aqui de Josué, Josué era um homem que buscava Deus. Josué era um homem que perseguia pela presença de Deus. Josué era um homem que não fazia nada sem consultar ao Deus Todo-Poderoso. E isso é uma verdade, queridos. Deus, Ele nunca desamparou aquele que busca pela sua ajuda. A Bíblia diz aqui em Hebreus 13:5: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Há uma outra promessa aqui, em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Outra promessa: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu sei que eu estou falando de Josué, porque há alguns anos atrás, na minha transição, em que Deus permitiu que eu participasse, eu me senti sem coragem, fiquei temeroso, fiquei com medo. Eu imagino o coração de Josué: agora sou eu que vou liderar esse povo,
agora que sou eu que vou ter que entrar com esse povo. Mas Deus, não tem ninguém melhor aqui no arraial de Israel do que eu para entrar e conquistar a terra. Deus falou assim: não, pode até ter, mas eu estou escolhendo você. É você que eu quero. E queridos, esse salmo aqui é muito inspirador, porque ele diz que quando a gente busca o Senhor, Ele nos responde e Ele nos livra de todos os temores do nosso coração. Talvez o caminho que você está trilhando em direção da sua conquista, talvez a conquista que está se apresentando para você seja algo que esteja trazendo temor ao seu coração. Mas se você buscar pela presença de Deus, se você buscar a face de Deus, se você clamar pela ajuda dEle, Ele vai se apresentar ao teu lado, Ele vai te ajudar, Ele é contigo, Ele é Deus na sua vida, Ele vai te conduzir em triunfo. Ele é Deus. E todos os temores que existem dentro do humano, apresentados ao divino, tem que sair pelo poder da força que há no seu braço. Você quer ter uma trajetória de conquista? Conte com a ajuda de Deus. Talvez você esteja buscando ajuda em tantos outros lugares, em tantos outros métodos, para aquilo que você tem buscado como o seu alvo para conquistar. Mas até agora você não contou com a presença de um Deus que nunca te abandonou. Pare de buscar ajuda em quem não pode te ajudar. Busque ajuda no Deus Todo-Poderoso. Queridos, para ter também uma trajetória de conquista, eu aprendo outro princípio. Compreendo o valor do esforço e ânimo. A palavra de Deus aqui no verso 6, 7, 9, foi uma palavra de encorajamento ao coração de Josué. Ele disse aqui, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja muito forte e corajoso. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É interessante que nesses 8, 9 versículos que nós lemos do texto, do capítulo 1 do livro de Josué, Deus ele repetiu 3 vezes a mesma coisa. Deus ele, por 3 vezes, ele repetiu a ordem para que Josué e o povo se esforçasse e tivesse bom ânimo. Sem essas 2 virtudes aqui, queridos, ninguém conquista grandes coisas na sua vida. Em tempo de conquista, a gente precisa estar atento às ações do maligno, do diabo. O diabo ele se levanta para tentar roubar aquilo que Deus ele tem semeado no nosso coração. Em tempos de conquista, Satanás fará de tudo para nos desanimar, para nos prostrar, usando circunstâncias, pessoas, para nos tirar do foco que Deus ele tem para a nossa vida. Porém, queridos, Deus ele nos fortalece com a sua palavra. Deus falou para Josué ser forte, ter coragem, ter bom ânimo. Por quê? Porque, queridos, o desânimo é contagioso. Uma das coisas que eu me afasto é de gente desanimada, gente pessimista, gente que não vê expectativa de melhora alguma. Se você é assim, por favor, ande longe de mim. Por quê, pastor? Porque o desânimo é igual um câncer. Ele se espalha, ele é contagioso. Ele paralisa, ele tira nossas forças, ele nos coloca como gafanhotos, ele nos coloca no fundo do poço, ele não alimenta a esperança no nosso coração. Se você continuar prostrado, paralisado do jeito que tem andado na sua vida, você não vai sair do lugar. E você não vai alcançar tudo aquilo que Deus ele já prometeu para você no passado. Então mexa-se. Seja forte.
Seja corajoso. Reanime-se na força que há no Deus que você se relaciona com Ele. Deus, queridos, nos fortalece com a sua palavra. O desânimo é perigoso, é contagioso. O desânimo tem o poder de nos paralisar. Foi por causa do desânimo, porque o desânimo gera pessimismo e outras doenças a mais. Foi por causa do desânimo que 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Você conhece a história. Olha só o que o desânimo é capaz de fazer: tirar a vida de 2 milhões de pessoas, levá-los à morte. Por isso, não deixe que o desânimo o impeça de conquistar. Seja forte, tenha coragem, tenha ânimo. Sem ânimo ninguém levanta da crise. Sem ânimo ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo ninguém conquista a promessa. Sem ânimo não se restaura um casamento. Sem ânimo não se levanta de uma derrota. Sem ânimo não se tem esperança de dias melhores. Sem ânimo não se evangeliza filhos da paz. O nós precisamos é estar com o nosso coração cheio de ânimo, não olhando para os obstáculos, mas olhando para aquilo que Jesus vai nos ajudar a realizar e a alcançar, que é promessa dele para a nossa vida. Se Josué continuasse no luto, desanimado, paralisado pela perda, ele não levaria o povo ao lugar que Deus já havia decretado para a vida deles. Você quer ter uma trajetória de conquista? Seja forte e corajoso. Entenda o valor do ânimo e do esforço. Em último lugar, para ter uma trajetória de conquista, dedique-se à palavra de Deus. No verso 8 a Bíblia diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Pastor, qual é o segredo da vitória de Josué? Está aqui. A coisa mais importante que Josué precisava observar está relacionada a esses versos. Um dos grandes segredos para as vitórias espirituais é o amor e a obediência à palavra de Deus. Por isso, Josué ele fez uma aliança com a palavra segundo esse texto aqui. Segundo essa palavra que a gente leu aqui, nós precisamos pelo menos de ter 3 atitudes para com a palavra de Deus. A primeira é estudar. Diz lá o texto: medita nela dia e noite. Josué precisava estudar a lei de Deus. Josué precisava se alimentar dessa lei. O salmista lá no Salmo 1, verso 1 e 2, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, diz aqui, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer desse homem feliz, o prazer desse homem conquistador, o prazer desse homem aqui que se deleita na palavra de Deus está em que este homem aqui estuda o livro sagrado, estuda as sagradas letras. Sabe por que muita gente aqui está dando cabeçada na vida? Porque não tem contato com a palavra. Lê a Bíblia como se estivesse lendo um jornal. Senta para ler a palavra, abre a boca, chega a babar a Bíblia. Dorme lendo a Bíblia. Você quer conquistar o que assim? Você está perdido. Você está sem orientação. Aquele que não tem contato com a palavra de Deus está perdido, está sem orientação, está cego. Estude a palavra.
Invista a sua vida na leitura da palavra. Tem gente que lê mais livros do que a própria palavra. Queridos, o livro dos livros são esse aqui. A verdade de Deus está aqui. A direção de Deus para as nossas conquistas está nesse livro, a Bíblia Sagrada. Nenhum livro dessa terra supera em conhecimento, em sabedoria, em direção a esse livro aqui. Quando eu busco os livros dessa terra, eu estou buscando autoajuda. Mas quando eu busco nesse livro aqui, eu estou buscando a ajuda do alto. Então pare de autoajuda e se alimente da ajuda do alto, daquilo que Deus tem para te oferecer. Deuteronômio 17:17, que é o livro da repetição da lei, diz lá: e todos os dias de sua vida lerá essa lei, para que aprenda a temer o Eterno, o nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Queridos, outra atitude que a gente precisa ter com a palavra de Deus é proclamar ou declarar. Diz aqui o texto: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Fale sobre ele, compartilhe sobre ele, proclame ele no lugar que você estiver, declare a palavra de Deus, ministre na palavra de Deus, converse sobre a palavra de Deus, proclame aos quatro cantos dessa terra, ou o lugar que Deus te colocou, a palavra da verdade de Deus para a sua vida. Uma outra coisa que a gente aprende aqui: praticar. Esse é outro segredo. Ele diz aqui, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que está escrito. Tiago confirma essa verdade para a gente. Não esse Tiago que está sentado aí, mas o Tiago da Bíblia confirma essa verdade para nós quando ele diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele continua dizendo também no verso 25: mas quem examina bem a lei perfeita, não é somente ouvinte, mas praticante do que a lei manda, e Deus abençoará tudo o que essa pessoa fizer. Você quer ser abençoado em tudo que você faz? Pratique a palavra. Vive a palavra. Pega essa palavra e interiorize ela no seu coração. E permita que ela faça toda a diferença na sua vida e na vida daqueles que estão tão próximos de você. Você quer ter uma trajetória de conquista? Dedique-se à palavra de Deus. De que forma, pastor? Estudando. Dedique-se proclamando, mas acima de tudo, dedique-se praticando ela na sua própria vida. Fique de pé. O desejo do meu coração nessa noite é que o Senhor nos ajude a entender e a praticar esses princípios fielmente, a fim de que a gente possa desfrutar de todas as conquistas que Deus já preparou para nós. Então, pastor, quais são os princípios que eu preciso observar para que na minha trajetória de conquista eu saia do lugar que eu estou e chegue no lugar que Deus quer me levar? Os princípios são simples e aplicativos na nossa vida. Primeiro, para ter uma trajetória de conquista, ouça a voz de Deus. Segundo, entenda que Deus pode mudar os nossos planos. Terceiro, estabeleça metas claras. Quarto, conte sempre com a ajuda de Deus. Quinto, compreenda o valor do esforço e ânimo. E sexto, dedique-se à palavra de Deus. Aplicando esses princípios na sua vida, Deus, que é um Deus que promete e cumpre, Ele te levará aos lugares da sua conquista.